Boa noite, bem-vindos aqui ao novo canal. Hoje temos connosco e vamos iniciar um círculo de conversas. Não é o primeiro de muitos, José. Bem-vindo ao novo canal, antes de mais nada. É um gosto ter-te aqui como amigo e também como um político que se está a afirmar a nível do panorama regional do Norte, que nós sabemos que primeiro é o Norte, pelo menos é aquilo que tu passas, e depois, claro, o país, Portugal. José Lourenço, foste muito ativo nas eleições do Chega nos Açores. Vocês sempre acreditaram que isto era possível? Ou foi mais, passou as vossas expectativas? Tudo bom, Paulo? Antes de mais, primeiro, estamos a nível nacional e depois a nível regional. A ordem dos fatores aqui não é arbitrária. Nos Açores o que se passou foi a crónica de uma morte anunciada e aqui era a crónica de uma vitória anunciada. Nós tínhamos a certeza que íamos eleger, por isso é que fomos para os Açores em força. Tive o prazer de acompanhar o André todos os dias da campanha, de manhã à noite. Fizemos as ilhas, quase todas, dentro do arquipélago dos Açores. Fizemos muitos quilómetros a pé, de carro, de noite. Dormimos muito pouco, mas valeu a pena porque sentimos um feedback incrível das pessoas na rua. Agora sentimos uma coisa que a mim me preocupou. O sentimento de medo ainda das pessoas. Eu cheguei a ver em determinadas ilhas, nomeadamente na ilha de São Jorge, onde as pessoas estavam a controlar quem é que entrava para um jantar do Chega ou não. Estavam membros do PS, de uma forma pidesca, completamente absolutista, onde aquilo nos Açores realmente já não era uma república. Estamos ali numa monarquia sucessória, perigosa, doentia, onde o medo invade as pessoas. Várias pessoas na rua pediam, quero tirar uma fotografia, mas não posso publicar. Não quero ser visto. E então arranjavam uma maneira... Mas isso é o medo de perderem os seus trabalhos? Repara, um terço das pessoas, de uma forma direta, estão dependentes do governo regional. E esse um terço é multiplicado, depois têm filhos, e depois de uma forma indireta, toda a gente tem, as empresas prestam serviços ao governo. A máquina socialista criou uma dependência de tal ordem das pessoas que o medo é abrangente. De perder o emprego, perder, se não for o pai é o filho, se não for o filho é a esposa. Quer dizer, alguém da família está dependente da máquina socialista. O Carlos César era um verdadeiro déspota nos Açores. Quer dizer, aquilo é um rei autêntico, absolutista ainda por cima. Mas achas que é um pouco... O l'état c'est moi. Quer dizer, aplica-se perfeitamente ao Carlos César. Se não vejamos a quantidade de familiares que ele tem no governo empregados, quer no arquipélago dos Açores, quer no próprio continente. Quer dizer, o Carlos César é uma coisa como eu nunca vi. Achas que era isso que eu te ia perguntar? Seguramente será o político da Europa onde o nepotismo está mais presente. Aliás, Carlos César e nepotismo, neste momento, são sinónimos. É perigosíssimo. Zé, mas achas que aquilo é um pouco o reflexo nos Açores também no que se passa no continente? Também há algum medo? Claro que há medo. Começa na imprensa, na comunicação social. O medo está presente porque eles sabem que mudou o paradigma da política portuguesa. Com a chegada do Chega, tudo mudou. Nunca mais nada vai ser igual. António Costa, que se sente muito chocado. Quer dizer, porque em 2015 se fez precisamente o mesmo a Pedro Passos Coelho. Agora, com o Vasco Cordeiro, já não lhe servia. Ele já dizia que quem ganhou tem que governar. Esqueceu-se da maioria parlamentar que ele próprio anunciou e apregoou aos 7 ventos. Quer dizer, o António Costa não passa nada mais, nada menos do que um vendedor da banha da cobra. Mas daqueles bem antigos, já não precisa de ser desmistificado, porque ele sempre que fala é um atentado a si próprio. Mas vocês optaram pela solução de viabilizar o governo e não estar presente no governo regional dos Açores? Aliás, o Chega sempre disse uma coisa, que não procurava lugares e que não se vendia. E isso foi levado ipsis verbis. No Chega é assim, viabilizamos porque o PSD também aceitou determinadas situações que o Chega impôs. Porque senão não iríamos viabilizar. As pessoas deram um sinal nítido que não queriam um governo socialista. O Chega tinha 2 deputados. Esses 2 deputados fariam a diferença. É óbvio que à esquerda não havia sequer hipótese de fazer qualquer acordo. E à direita tinha que haver um acordo, mas tinha que haver cedências do PSD. Porque a partir de agora as pessoas têm que perceber uma coisa. É que com o Chega tem que se sentar para falar. Porque é impossível alguém governar à direita, seja nos arquipélagos, seja no continente, sem o Chega. Por isso, o paradigma muda completamente. Mas quando falas
e quando são acusados ou o PSD, muita gente fica melindrada. É realmente verdade que o acordo foi só para a região dos Açores ou há algum acordo também para a nível nacional? O acordo é óbvio, tem que ser a nível nacional. O PSD vende a imagem que quer vender, e esses fofinhos do PSD, que são homens do sistema, eu por acaso ouvi-os, nem vou citar os nomes por uma questão de vergonha própria até. Sinceramente, quer dizer, são mais do mesmo e são homens que já estão perpetuados nesse sistema doentio que prolifera em Portugal há 46 anos. Quer dizer, é preciso perceber que as pessoas cansaram-se de vez. E como disse ontem o André Ventura na entrevista, a direita fofinha acabou. Não entramos em atos de violência, quer dizer, longe disso. Mas vamos dizer aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E as conversas que nós temos em público, os militantes e os dirigentes do Chega, não são nada mais, nada menos do que aquilo que as famílias falam à mesa todos os dias e que as pessoas falam no café. É que estão cansados disto. São sempre os mesmos. Quer dizer, nós não temos nada contra ninguém. Agora, aquela direita fofinha, do socialmente correto, do politicamente correto, acabou. A verdade é para ser dita. Mas porquê é que achas, visto até que o André Ventura foi um militante de muitos anos do PSD, porquê é que achas que algumas pessoas estão desconfortáveis com um acordo ou um possível acordo que existe a nível nacional e não assuma isso? O meu próprio Rui Rio diz, insisto, que é para a região dos Açores. O Rui Rio pode dizer aquilo que entender, porque ele é o presidente do PSD e cabe-lhe a ele então explicar esse acordo, não me cabe a mim. Caberá ao Dr. Rui Rio explicar o acordo que fez. Da nossa parte, o acordo decididamente que é a nível nacional. Mas vocês tiveram interferência e vão ter interferência nas políticas a nível da região autónoma dos Açores? É óbvio que vamos, temos 2 deputados. Não, estou a falar aqui a nível nacional. Esses deputados vão seguir diretrizes a nível nacional ou seguem as orientações da própria Conselhia ou Distrital ou da região? Não. É a nível nacional. O Chega não está regionalizado em lado nenhum. Nem nos Açores, nem na Madeira, nem no continente, em nenhuma distrital. O Chega é a nível nacional. E o André Ventura, o presidente do Chega, é daí que sai, da direção nacional, nomeadamente do presidente, que sai as diretrizes para todas as distritais e governos regionais. Ontem, na entrevista do André Ventura, na TVI, falou-se muito da xenofobia, do racismo que o Partido Chega tem. O porquê desse mito que existe no vosso partido? Vocês são extremistas e são gente quase, entre aspas, perigosa. A tua pergunta responde o porquê desse mito. Se é um mito, não é uma coisa verdadeira. Há uma imprensa que é paga principescamente porque António Costa não adiantou receitas. Ele comprou a imprensa. E muitos deles estariam falidos sem dinheiro para pagar salários neste momento. Se não fosse o António Costa a adiantar essas receitas. E é óbvio que o medo, há quem curte medo às pessoas. Então Chega racista. Deixa-me só aproveitar essa fase, porque assim, se o governo compra a imprensa, como é que há valores de milhões para alguns apresentadores de televisão ou para salários tão chorudos que ainda há pouco tempo houve transações da SIC para a TVI, que são uma ajuda do governo, como é que há valores ainda, porque é que precisam de ajuda quando se passam esses valores tão grandes? Paulo, isto é precisamente o sistema. Uma grelha televisiva dá para medir o grau cultural de uma pessoa. E quando eu vejo uma Cristina Ferreira, por exemplo, acho que é esse o nome dela, em horário nobre aos berros, e consegue ter audiência, isto diz muito sobre quem nós somos. E a receber 50 ou 80 mil euros, ou não sei o que por mês, ainda me preocupa mais. Eu acho que, sinceramente, depois é natural que falte recursos para outras situações. E depois tenham que se vender ou estar ao desbarato, ou estar a soldo e em saldo até alguns. Não é? Eu ontem vejo o Miguel Sousa Tavares, um jornalista que eu já considerei e que já tive como referência, onde ele perdeu o norte. Ele esqueceu-se que era jornalista. O código deontológico do jornalista, onde deve estar isento de dar opiniões, ele opinava. O André respondia e ele retorquia. Mas já sem vergonha alguma. A postura dele, arrogante, que já é normal. Mas aquela hostilidade toda. Quer dizer, a pergunta que ele faz ao André Ventura, que eu penso que é aí que o Miguel Sousa Tavares se espalha ao comprido e sai magoado, com bastantes arranhões e se calhar com os braços partidos e mais algumas fraturas expostas. Quer dizer, quando ele se pergunta se ele tem amigos negros, ou pretos neste caso. Claro que o André Ventura tem amigos pretos, tem amigos brancos,
Não deve ter amigos azuis. Talvez eu sou de Futebol Clube do Porto. Não é? Quer dizer, e o Miguel Sousa Tavares, aliás, se eu estivesse nessa entrevista, eu perguntava é que o André Ventura não tem nenhum amigo banqueiro. Nem as filhas do André Ventura, ou os filhos, são casados com os filhos de algum banqueiro. Como é o caso do Miguel Sousa Tavares. Quer dizer, que ele representa o que há de pior. É o sistema dentro do sistema e a trabalhar para o sistema. Ele representa o que há de pior. Não nos esquecemos que a filha de Miguel Sousa Tavares é casada com o filho do Ricardo Salgado, que é um homem que devia estar preso e está cá fora. Que roubou e lesou milhares de portugueses. E lesou o Estado e o erário público em milhões de euros. Quer dizer, o Miguel Sousa Tavares é que tem amizades que são cúmplices. Não é o André Ventura. Quer dizer, depois o extremista é quem? Aliás, eu vejo o extremista a rir-se durante quase toda a entrevista. E vejo o Miguel Sousa Tavares completamente com uma cara, quer dizer, de meter medo. Ele já mete medo por norma. Mas, quer dizer, o Miguel Sousa Tavares ontem foi a desilusão total de um jornalista que já teve em muito boa conta. Penso que o peso da idade poderá realmente estar a tirar-lhe alguma lucidez. Mas entrou, quer dizer, ele fez a defesa do Paulo Pedroso. É preciso ver que o Miguel Sousa Tavares, embora jurista que o é, quer dizer, ele não estava ali no lugar de jurista. E ele faz a defesa do Paulo Pedroso. A tática que vocês utilizaram para as eleições dos Açores vai ser a mesma que vão utilizar para as presidenciais na campanha do André Ventura? A nossa tática é muito simples. É dizer a verdade e comunicar com o povo a verdade. Porque a nossa aliança é com o povo. Não é com mais ninguém. Não temos aliança com nenhum partido. E nós vamos para as ruas, iremos denunciar aquilo que temos para denunciar. Quer dizer, não é difícil, porque nós não temos uma tática para nada. Nós é ir para as ruas e dizer a verdade. E contactar com as pessoas, que é isso que elas querem ouvir. Querem finalmente sentir a atenção de uma classe que se julgou sempre acima das pessoas normais, que são os políticos. Quer dizer, e quando vejo as pessoas cada vez mais a quererem selfies com políticos, eu não sei o quê, isso é assustador. Zé, e nas autárquicas? Tu penso que foi há 2 meses, sensivelmente, que estiveste aqui comigo, e nessa altura foste vencedor das eleições da Distrital, e que o teu primeiro caminho era unir o Norte e começar a abrir concelhias, 7 concelhias pela tua Distrital. Já aconteceu em Passos Ferreira há pouco tempo. Aconteceu Vila do Conde também, que penso que também teve lá o André Ventura a inaugurar a sede. Portanto, ainda não, foi na Maia. Ou na Maia. Portanto, começa a abrir... Maia Santirce e Passos Ferreira. Portanto, em 3 meses, aquilo que falavas na tua campanha começam realmente a aparecer. As eleições autárquicas são importantes para o Chega. Claro que sim. Mas vocês há a possibilidade de coligar-se com algumas câmaras municipais? Não vamos fazer coligações com rigorosamente nada, nem com ninguém. Nós vamos a votos sozinhos, não temos qualquer tipo de coligação, porque não queremos. Nem aceitamos sequer a hipótese de alguém nos vir com histórias de coligações. Não. O Chega vai ser candidato, aqui no Distrito do Porto, a todas as concelhias, com candidatos próprios. Mas depois poderá haver acordos, como fizeram com... Depende, Paulo. Isso é fazer futurologia, isso é entrarmos no campo já da extrapolação e, sinceramente, depois cada caso será um caso. E no Porto? Tu aqui na entrevista dizias que reconhecias algum mérito ao Presidente da Câmara de São Porto. Há pouco tempo Rui Moreira dizia que possivelmente não aceitava o apoio do Chega. Como é que fez essas declarações? Aliás, a ideia que eu tenho do Rui Moreira não muda com as declarações que ele faz. Sempre disse que o Rui Moreira é um bom Presidente, não vou dizer que não o é. Agora, depois das declarações que proferiu, decididamente o Chega vai apresentar candidato à Câmara do Porto. E depois cá estaremos para falar e já com o Rui Moreira. Já nomes? Já antes disso, já não quero falar com o Rui Moreira. Eu não tenho interesse nenhum em falar com ele. E aqui para a região do Val Sousa e Tâmega? Vamos ter candidatos a todas as câmaras municipais. Todas. E candidatos fortes. São candidatos bem conhecidos da população? Sim, vão ser. Decididamente que serão pessoas já com provas dadas. Como é óbvio, é preciso alguma experiência política, ou nomeadamente experiência em determinadas áreas, e nisso não vamos decididamente ficar atrás de ninguém. E o Zé Lourenço vai ser candidato a alguma Câmara? Não. Não passa por aí? Não, neste momento não. Sou presidente de uma distrital, tenho a perfeita consciência do que é que uma distrital tem que fazer, tem que dinamizar o próprio distrito, e esse aqui está. Temos as 8 concelhias formadas, estamos a inaugurar sedes, temos mais sedes para inaugurar, é óbvio que isto do Covid veio atrasar. No Porto iremos fazer um espaço Chega, que é uma coisa, penso que nenhum partido tem.
onde iremos juntar a Distrital e a Conselhia do Porto, que será um espaço amplo e onde todas as conselhias do Distrito do Porto serão muito bem-vindas e outras também. Qualquer simpatizante do Chega será onde iremos ter um lugar para a conferência de imprensa, iremos ter algo com muita dignidade. E é isso que nós vamos fazer. Por isso eu não serei candidato a presidente de Câmara nenhuma, não. Esse espaço é também o reflexo do aumento de militantes que existe na Distrital. Sentes que está a aumentar? Não sinto, tenho a certeza que está a aumentar, porque nós olhamos para os números e estamos a ter, de 4 em 4 horas, estamos a ter um militante todos os dias. Por isso, quer dizer, o crescimento tem sido... Então quer dizer que as pessoas contrariam, no fundo, esse crescimento contraria o que se diz sobre o Chega, né? É um partido populista, por aí fora. Paulo, assim, quando não se quer dizer bem, o mais fácil é dizer mal. Isto é a mesma coisa que os oponentes que eu tenho. Quer dizer, eles não querem dizer bem, têm que dizer mal. Nem que para isso criem perfis falsos, nem que para isso tenham que inventar, seja o que for. Quer dizer, porque eu compreendo que se faça oposição. Sou adepto do pluralismo. Agora, entrar na agressão verbal, com perfis falsos, onde são capazes de tudo. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, retirei a confiança política a um núcleo, na altura que era o núcleo do Porto, e eles continuam-se a auto-intitular o núcleo do Porto. Uma coisa que não é. Não existe. E como é que vocês vão combater isso? Nós fazemos os processos que temos que fazer. Quer dizer, eu pessoalmente não ligo. Decididamente o meu Facebook é para fazer política. Não estou para... Podem-me atacar, escrever o que quiser, pôr-me mais gordo, mais alto, mais magro, mais baixo. Mais baixo é difícil, porque eu sou baixo que chega. Não estou preocupado com isso, minimamente. Remeto para os órgãos competentes dentro do partido e seguramente que espero as sanções normais para militantes que se portam de uma forma indigna e já sem vergonha alguma. Não é? Também compreendo o desespero de alguns. Não é? José, e para acabar este espaço e voltamos daqui a 15 dias, o Congresso do Chega acusaram muitas vezes a Distrito do Porto que foram vocês que não passou, que demorou aquele tempo todo até passar a moção do André Ventura. Isso é verdade? Não é verdade. Aliás, é óbvio que há coisas que eu sei, que o André Ventura sabe, e que entendo que são coisas muito pessoais entre mim e o André, e neste caso até o Presidente da Distrital de Lisboa e o Presidente da Distrital de Beja, que estiveram presentes na solução do problema. O Porto foi sempre uma solução e nunca um problema. E quando dizem que o Porto teria o André, é mentira, porque o André sempre soube a intenção de voto que eu iria ter. Eu nunca escondi nada com o André, falamos durante o Congresso. Aliás, a prova viva é que a minha relação com o André é excelente, quer antes do Congresso, quer no pós-Congresso. Quer dizer, é uma relação muito digna, onde nos entendemos muitíssimo bem. Não temos qualquer tipo de conflito. Agora, é óbvio que eu exponho as minhas ideias, ele expõe a dele. Quando é que teremos o André cá no Porto outra vez? O André virá ao Porto muitas vezes. Aliás, a campanha presidencial do André, já agora ficam a saber, irá começar aqui no Porto. É aqui no Porto que vai começar? É aqui no Porto que vai começar. Espero que esteja um dia aqui no estúdio para me ajudar a uma entrevista com ele, aqui os três. E é um gosto ter-te sempre aqui, Zé. Desde que não sejas como o Miguel Sousa Tavares, seguramente. Tem alguns méritos que eu gostava de ser como ele a nível profissional. Agora, há outras coisas que eu tenho o meu estilo próprio, como sabes, e tenho o meu pensamento muito próprio quanto a isso. Zé, obrigado e voltamos a nos encontrar daqui a 15 dias. Ok. Foi a entrevista com o primeiro espaço que nós damos aqui no novo canal ao Partido Chega, onde estará regularmente aqui representado pelo seu Presidente Distrital, José Lourenço. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.